Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo especial, é o vídeo número 100, pelo menos segundo os meus cálculos, levando em consideração as lives que fizemos aqui no canal e os vídeos já postados. Esse aqui é o número 100. Eu posso estar errado porque eu sou da área de humanas, mas enfim, estamos aqui próximos do número 100. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito a você que está inscrito no canal, que participa com os seus comentários, que vê os vídeos, que compartilha os vídeos. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua presença. Tenho certeza absoluta que esse canal aqui existe por sua causa, né, e a sua presença aqui prestigia bastante esse canal. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E você que está chegando agora, aproveite para se inscrever aqui no canal. A gente fala aqui um pouco sobre tudo vinculado à arte e espiritualidade. Então, você vai encontrar vídeos aqui os mais diversos possíveis vinculados à produção artística, como cinema, como literatura, como poesia, como música, como quadrinhos, enfim, você vai encontrar muita coisa aqui. Então, fique à vontade, inscreva-se no canal, curta o vídeo se você estiver curtindo e vamos conversar um pouquinho. Bom, como vídeo número 100, eu queria conversar com vocês sobre algo que, para mim, é essencial, tanto na perspectiva da espiritualidade, quanto na perspectiva da arte. A arte existe porque a vida não basta, já dizia Ferreira Goulart. E, nesse sentido, a arte é um espelho da nossa própria vida. Ela ajuda a gente a se enxergar e ajuda também a projetar mundos melhores. Aliás, temos aqui vários vídeos no canal falando sobre isso. E a espiritualidade também tem esse objetivo. A ideia de que, a partir dela, a partir da sua prática, da sua crença, é possível estabelecer um mundo melhor e também nos humanizarmos nesse processo. Porque, para mim, na minha leitura de espiritualidade, eu acho que ela precisa ser algo que nos torna humanos. Se a sua espiritualidade te torna mais desumano, então repense sua espiritualidade. Se a nossa prática religiosa nos torna pessoas mais intolerantes, então tem algo de errado com essa prática religiosa. Eu estou falando isso porque essas duas temáticas, né, vinculadas à arte e espiritualidade, elas podem ser concentradas numa expressão, que é a expressão da alteridade, do encontro com o outro, que ajuda a formar a nossa própria identidade. E é preciso que a gente pense muito bem em quem nós somos, porque, afinal de contas, ser humano é a nossa vocação. Nós somos chamados a isso. E ser humano corresponde a ser em relações com o mundo que nos cerca, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso próprio eu interno e, em se tratando de espiritualidade, com o sagrado, com o próprio Deus. Mas eu queria falar aqui especificamente de uma questão importante, que é o encontro com o outro que nos transforma, que nos muda. E nesse sentido, a gente precisa se encontrar com o outro, sim, para que a gente possa se formar melhor. Tem vários vídeos aqui sobre isso. Mas eu queria voltar a esse assunto. E voltar a esse assunto a partir de uma narrativa que talvez você conheça do texto bíblico, que é a narrativa do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Antes de tudo, vamos ler esse texto. Diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Esse texto apresenta uma situação muito interessante. Nós temos Jesus de Nazaré, com seus discípulos, e de repente aparece uma mulher que não é judia. Ela vem, como diz o próprio texto, daquelas regiões de Tiro e Sidom. Ou seja, ela é uma cananeia. O termo cananeu, vale lembrar, é um termo pejorativo. É uma ofensa dada aos povos que habitavam aquela terra e que deveriam ser taxados como impuros. Então, essa é a perspectiva que está presente nesse texto. Pois bem, essa mulher clama a Jesus por ajuda. A filha dela está endemoniada, a filha dela precisa de libertação, precisa da salvação de Jesus. E ela implora a ajuda do próprio Senhor. E a primeira reação de Jesus, segundo a própria narrativa, é silêncio. Completo e total silêncio. Ele ignora a mulher. Mas a mulher insiste, ela vai clamando mais e mais. E os discípulos então dizem a Jesus o seguinte: olha, despede essa mulher porque ela já está irritando, ela já está passando do ponto. E Jesus concorda com os discípulos. Ele diz: é verdade, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa não é israelita. Então a minha palavra, a minha salvação,
não é para ela. Mas a mulher continua insistindo, e aí olha para Jesus, clama a Jesus e diz, socorre-me, Senhor. E aí Jesus olha para aquela mulher finalmente e diz a ela o seguinte, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para cachorros. O termo lá, cachorrinha, na verdade, no grego, ele é muito mais ofensivo do que pode aparecer no português. Estamos ali falando realmente de um termo que é utilizado para gente que não é judia, para gente que não é de Israel, ou seja, para gentios. Uma oração clássica, farisaica do segundo século, dizia, Senhor, te dou graças, porque não me fizeste nem mulher, nem estrangeiro e nem cão. Então perceba que estamos colocando aqui na mesma base, na mesma categoria, essas três classificações. Aquela ali é uma mulher, e além de ser uma mulher, é uma estrangeira. Portanto, ela não merece ser tratada com dignidade. É o que está sendo dito nesse texto. Vou parar um pouco aqui na narrativa, porque eu queria mencionar uma questão importante. Quando nós olhamos para esse texto, e quando também ouvimos esse texto ser pregado, em igrejas, por exemplo, normalmente, quem está pregando, ou mesmo nós mesmos, quando analisamos esse texto, a gente tem a tentação de tentar desculpar a Jesus pelo que está acontecendo ali. Eu já vi várias pregações sobre essa passagem e, invariavelmente, o pregador dizia coisas do tipo Jesus sabia que a mulher estava ali insistindo, estava testando a fé daquela mulher, ou coisas semelhantes. Mas, na verdade, a resposta é mais simples do que isso. A resposta é apenas o seguinte, Jesus é um judeu, ele não é cristão, ele é um judeu de nascimento. Ele nasce, vive e morre como judeu. E como judeu, especialmente no Evangelho de Mateus, que é tão voltado aos judeus cristãos, como judeu, Jesus não tem nenhuma aproximação com aqueles grupos étnicos de outras regiões fora do judaísmo. Então, aquela mulher cananeia, de fato, é rejeitada por Jesus. O texto é claro. A gente precisa enxergar isso, que Jesus é alguém histórico, ou seja, um ser vinculado ao seu próprio tempo, à sua própria cultura. E na sua cultura judaica, a leitura era essa. Os gentios não eram gente, os gentios não eram dignos. E como o próprio Jesus diz, a gente deu isso no texto, a salvação que ele propõe vem para a casa de Israel, e não para essa mulher gentílica, para essa cananeia. Se a gente para o texto aqui, a gente tem diante de nós um personagem muito humano, como nós somos, mas também muito intolerante na sua própria percepção. Alguém que estabelece a sua leitura de mundo como único padrão para julgar todos os demais e que, a partir disso, vai estabelecendo muros de separação entre ele, que é o santo, que é o puro, e as demais pessoas. Mas o texto não termina aí, e essa é a beleza desse texto que eu queria chamar a atenção para vocês. Nesse momento da narrativa, a mulher retorna a Jesus, depois de ter sido rejeitada várias vezes, ela retorna a Jesus e diz, mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E aí, diante dessa frase, Jesus, que naquele momento foi vencido no argumento pelaquela mulher, ele diz, grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Então vá e faça-se como tu queres. E daquele momento em diante, a filha dela está curada, está liberta. Essa narrativa é importante, gente, porque ela demonstra um traço muito característico do próprio Jesus, como ser humano perfeito que é. A capacidade de mudar a partir do encontro com o outro. A capacidade de olhar para si mesmo e perceber que sua rota de vida precisa ser alterada em função do diálogo com outra pessoa, em função de ter sido vencido no argumento por outra pessoa. Então, o encontro com o outro gera a nossa própria identidade. É assim com Jesus de Nazaré e também deve ser assim conosco. Nós e Jesus, contudo, temos uma diferença muito grande que se revela muitas e muitas vezes. Diferentemente de Jesus, que soube ouvir aquela mulher e mudar de perspectiva, nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do outro. Quando nós não ouvimos a voz do outro, nós nos silenciamos dentro de castelos, dentro de muros, e nós nos privamos da formação da nossa própria identidade. Gente, esse texto é tão central no Evangelho de Mateus que, para muitos autores, exegetas, essa passagem representa, literalmente, a conversão de Jesus, o dia que Jesus se converteu. Obviamente, a conversão aqui não se trata de pecados, mas sim de perspectiva de vida. Jesus, como judeu, entendia a salvação voltada para os judeus. Agora, nesse momento da sua vida histórica, da sua vida como ser humano, o encontro com o outro, diferente de si mesmo, o encontro com aquela mulher cananeia, faz com que Jesus reveja suas próprias posições e se converta a um novo caminho.
E o Evangelho vai mais longe para mostrar que realmente é isso mesmo. Se a gente perceber as narrativas antes e depois desse encontro de Jesus com a mulher cananeia, nós temos duas multiplicações de pães no Evangelho de Mateus. No primeiro momento, a primeira multiplicação de pães e peixes no Evangelho, acontece no território judaico. Jesus ali alimenta judeus com pães e peixes. Depois do encontro com a mulher cananeia, a segunda multiplicação de pães e peixes acontece no território gentílico. Acontece na Galileia, que é muito mais gentílica do que judaica. Então perceba a coisa interessante. O encontro com aquela mulher faz com que Jesus perceba que a sua própria missão salvífica não se reduz ao judaísmo, mas sim é mais ampla, inclusive alcançando territórios de Tiro, Sidom, Samaria e confins da terra. Essa perspectiva é importantíssima. Nós temos no Evangelho de Mateus, um momento que, na lógica de próprio Jesus de Nazaré, a fala daquela mulher, né, que o venceu no argumento, como dissemos agora há pouco, faz com que ele repense a sua própria vida, seu próprio ministério. Ora bolas, se isso acontece com Jesus, por que não aconteceria conosco? Porque a grande diferença, muitas vezes, entre Jesus e nós, é que enquanto Jesus se abre ao diálogo com a mulher cananeia e aprende dela uma nova perspectiva de vida, nós nos fechamos nas nossas próprias ideologias e rejeitamos qualquer novidade, qualquer informação diferente daquela que cremos. Somos assim, gente intolerante. Somos assim, gente insuportável. Mas Jesus não. Jesus prova que é plenamente humano exatamente ao aprender com o outro, com um diferente de si. Então reafirmemos aqui, a partir do próprio Jesus de Nazaré, a nossa identidade se forma no encontro com o outro. Mas também se forma no encontro com o outro que há dentro de nós. Porque existem dentro de nós corredores misteriosos, escuros, que talvez a gente não tenha conhecido ainda. Há dimensões interiores que são muito secretas, a gente precisa aprender. Aliás, conhece-te a ti mesmo, era o grande ditado, o grande provérbio da sabedoria antiga. Isso me lembra um trecho de um poema de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo porque não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Esse é o erro do auto-engano, da rejeição a quem se é de fato e da adoção de máscaras. Nós vivemos num mundo de máscaras. O que são as redes sociais, senão muitas vezes espaços para colocarmos máscaras para os outros? E quando a gente faz isso, a gente vive uma artificialidade. E toda artificialidade é prejudicial. Toda artificialidade não é natural, não faz parte de nós. Ora, usar máscaras porque os outros esperam tal procedimento, ou porque nós projetamos um certo procedimento a partir de nós mesmos, isso nos torna pessoas não honestas e não íntegras. E aí vai chegar um momento que a gente vai tentar tirar essa máscara e não vai conseguir mais, porque ela está pegada ao rosto, ela está presa na cara. Então, esse vídeo aqui fala sobre identidade. Fala sobre essa alteridade, esse encontro com o outro, a partir de duas narrativas. Esse poema de Fernando Pessoa, que falamos agora há pouco, que revela os riscos que nós temos de não sermos fiéis a quem somos, e também o relato do próprio Jesus de Nazaré, que nos mostra como é importante nos encontrarmos com o outro para formarmos a nossa própria identidade. Então, passemos a viver assim. Uma espiritualidade que cria muros, como eu disse antes, que cria barreiras nos encontros com as pessoas, certamente é uma espiritualidade adoecida, é uma espiritualidade que não tem sentido, que não tem vínculo com a vida. Porque a vida é feita de encontros. Encontros conosco e encontros com os outros. E esses encontros precisam ser vivenciados plenamente para que a gente possa crescer nessas relações. Tanto a espiritualidade quanto a arte falam disso. E é o que a gente vai estar falando aqui no canal, né, daqui para frente, continuar falando disso. As várias abordagens que fazemos aqui, a partir de histórias em quadrinhos, filmes, teatro, poesia, música, etc., são tentativas, e não mais do que tentativas, de pensarmos sobre a própria vida a partir da arte e da espiritualidade. Então, se você acha isso importante, pensar na espiritualidade que vivemos, pensar na própria formação do nosso ser, permaneça aqui conosco, a gente vai sempre falar algo a respeito desse tema, uma vez ou outra vamos voltar a ele. E claro, também faça seus comentários, eu quero muito ouvir vocês em relação a temas que você gostaria de ver sendo abordado aqui no canal. Pode ser temas vinculados a filmes, séries de TV, quadrinhos, música, espiritualidade, teologia, religião. Nosso objeto de estudo aqui é bem amplo nesse sentido. Então, fique muito à vontade para apresentar suas sugestões de vídeos para os próximos 100 vídeos. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito mais uma vez a sua presença aqui
E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Quero lembrar também que no último domingo desse mês, dia 30 de abril, nós teremos mais uma vez uma live aqui no canal falando sobre Crônicas de Nárnia. Dessa vez abordando a crônica O Cavalo e Seu Menino. Então, programe-se para participar. Espero você. Um abraço e até lá.